Queria convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 5. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vou estar lendo aqui na versão da NVI. Tem como título As Bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os injuriarem, insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois a mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, meus irmãos? Texto que o Senhor traz aos nossos corações nessa noite, texto do Sermão da Montanha, o início do ministério de Jesus, onde, como nós lemos aqui no texto, havia uma grande multidão, e essa multidão, ela sempre seguia Jesus, certamente pelos seus grandes feitos, certamente pelas palavras grandiosas que saíam da sua boca, né? Palavras essas que entravam diretamente no coração e que mudavam vidas. Não era à toa que Jesus, aonde ele parava, aonde ele estava ensinando, aonde ele estava ministrando, grandes multidões ali estavam. Nós temos no livro de Mateus outros 5 sermões, né? Mas esse sermão é o sermão mais conhecido, vai do capítulo 5 até o capítulo 7, a qual nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Jesus, ele fala por diversas coisas. Jesus fala aqui de coisas concernentes àqueles que são agora súditos do reino. Nós sempre ouvimos falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e esse Sermão da Montanha. Esse sermão que agora Jesus está trazendo aqui a explanação. Jesus está falando assim: olha, aqueles que quiserem ser súditos desse reino, aqueles que quiserem fazer parte desse reino, aqueles que querem se encontrar nesse reino, a qual já está entre vocês, porque a própria presença de Jesus ali já era a presença do reino de Deus no nosso meio, e hoje nós, cada um de nós, somos também representantes desse reino, então o reino de Deus ele já está presente em nosso meio. Mas só que Jesus ele traz ensinamentos que contrariam muitas vezes o que é natural. Hoje nós vemos tentativas de pessoas, por exemplo, buscando a sua felicidade plena, mas buscando essa felicidade em coisas passageiras, buscando essa felicidade em coisas que não agradam a Deus, buscando felicidade, quem sabe, nas suas próprias atitudes, na sua ganância. Mas, de todo o sermão, hoje nós vamos ficar com esse pequeno início, mas de grande importância, a qual Jesus nos ensina a receita de sermos felizes. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, se tem uma coisa que nós queremos e buscamos e lutamos por isso, é pela nossa felicidade. É por sermos pessoas alegres, por sermos pessoas felizes. E Jesus, ele, em poucas palavras,
iniciando um sermão de grande valia para gerações. Jesus ele já traz aqui a receita da verdadeira felicidade. Essa palavra bem-aventurança que nós aqui citamos diversas vezes, Jesus fala bem-aventurado, bem-aventurado. Ela no grego, ela tem a conotação de felizes. Até nós gostamos de explicar, né? Eu dou aula para criança há muito tempo na escola bíblica e a gente sempre fala 3 vezes felizes. É uma coisa muito feliz. Você quer ser feliz, está lá em Salmos 1, né? Bem-aventurado, que também é muito feliz, é aquele que observa a lei do Senhor. E aqui Jesus, ele traz 8 princípios que nos traz verdadeira felicidade. Você tem buscado a verdadeira felicidade? Você já parou para analisar a sua vida, seja a sua vida espiritual, seja a sua vida pessoal, seja o seu dia a dia, seja a sua família? Você, assim como eu também, é alguém que se preocupa com esse coisa tão importante na vida, que é sermos pessoas realizadas, pessoas que podem olhar e falar assim: eu sou verdadeiramente feliz, porque Jesus ele traz receita da felicidade, e nós vamos ver um a um aqui nesse pouco tempo que temos, mostrando que às vezes a receita de Jesus é diferente do que a gente escuta por aí. A primeira coisa que Jesus fala já mexe com a gente, porque ele fala que feliz ou bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Mas como que alguém que é pobre de espírito pode ser feliz? Essa pobreza de espírito que Jesus está aqui falando não é pobreza financeira, como no século XIII, Francisco de Assis, né? Ele entendeu dessa forma, se desfez de toda a sua riqueza e foi viver de uma forma simples, ajudando, abrindo mão de todos os seus recursos financeiros. Não é essa pobreza que Jesus está falando. Pobreza aqui também não é uma vida espiritual pobre, fraca, mesquinha, porque Jesus, ele lá em Apocalipse, no capítulo 3, ele critica a igreja de Laodiceia, chamando ela de pobre, miserável, cego e nu, criticando as atitudes daquela igreja. Então, o que seria ser pobre de espírito? Vou pedir ajuda ao Miguel para abrir comigo em Lucas 18, e dizer que essa pobreza de espírito é você reconhecer a sua e a minha total dependência de Deus. Ser pobre de espírito é você ter a convicção, a plena convicção, que diante de Deus, ou para Deus, ou em troca da nossa salvação, em troca da nossa reconciliação com Deus, nós somos pobres e não temos nada a oferecer a Deus em troca da nossa reconciliação com Ele, da nossa salvação, de alcançar o perdão dos nossos pecados. Olha o que diz, Jesus conta uma parábola em Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus, ele está justamente dizendo para alguns, eu vou ler o versículo que vai ficar mais fácil da gente entender. Há alguns que confiavam na sua própria justiça, ou seja, havia pessoas que confiavam na sua própria justiça. Havia pessoas, e eu acho que ainda há, que acreditam que a sua própria justiça o pode colocar mais perto de Deus. E Jesus fala assim, e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola, versículo 10, por favor. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou distante. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo, Jesus concluindo, eu digo que este homem, referindo ao publicano,
não outro, falando do fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Percebe que diante de Deus não tem quem possa chegar a Ele e falar assim: Senhor, eu sou isso, então o Senhor me dá o seu perdão. Senhor, eu te dou isso em troca da minha salvação. Aquele que se humilha, às vezes, nós vemos até pessoas usando esse versículo de modo errado, né? Falando assim, os humilhados serão exaltados, não é isso? Esse versículo não tem na Bíblia, mas esse aqui que nós acabamos de ler temos. Aquele que se humilha, aquele que reconhece que é pobre, que não tem nada a oferecer a Deus em troca do seu perdão, esse será exaltado, esse será perdoado. Aleluia. Jesus falou que aquele que foi para casa é justificado, ou seja, perdoado, ou seja, em paz com Deus, ou seja, agora em comunhão novamente com Deus, não é aquele que se apresentou diante de Deus achando que era alguma coisa ou achando que era talvez rico espiritualmente. Eu faço? Não. Mas feliz é o pobre de espírito. E sabe por que ele é feliz? Porque olha o que ele vai receber, né? Todas as bem-aventuranças têm uma recompensa imediata e futura. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quantos aqui fazem parte desse reino de Deus? Aleluia. O reino de Deus é seu. O reino de Deus é de pessoas, assim como eu e você, que reconhecem a suficiência de Cristo e não a nossa suficiência. Aleluia. Parece estranho, né? Mas você não ia falar sobre felicidade? Eu parei para ouvir porque você disse que você ia dar agora aqui, olhando para a Bíblia, contexto bíblico, a receita da felicidade. E acredite, não há felicidade se nós não passarmos por esse passo, porque esse passo é essencial para a nossa relação com Deus. Logo em seguida, Jesus fala algo que também é estranho. Ele fala: bem-aventurado, no versículo 4 de Mateus 5, os que choram. Como pode ser que alguém que chora é feliz, é bem-aventurado? Junto com o primeiro que Jesus falou, esse chorar aqui não é o choro do luto, da perda, da tristeza, da dor. Está ligado com o primeiro que Jesus falou. E esse chorar aqui é justamente você reconhecer que é pobre de espírito, que não tem nada para oferecer a Deus. Você reconhecer que é pecador, que necessita desse perdão. E sabe o que você faz com isso? Você chora diante de Deus. Você lamenta pelo seu pecado. Você não é alguém que se conforma nem com o seu pecado e nem com o pecado dos outros. Você é alguém, aleluia, que está diante da santidade de Deus, que entendeu que serve a um Deus puro, santo, verdadeiro, que o pecado ofende a Deus, que o pecado nos separou de Deus. E você só tem uma coisa a fazer: chorar diante dessa afirmação. Mas fique tranquilo, porque aqueles que choram diante dessa afirmação, desse entendimento, desse reconhecimento, serão consolados. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E o exemplo que nós temos desse ato, o próprio publicano que já foi falado aqui, a parábola, né? Ele não tem nem a coragem de levantar os seus olhos ao céu, mas bate no peito, lamentando o seu pecado. Nós temos em Lucas 7 ali uma pecadora que nem foi convidada para estar naquele jantar, mas ela entrou assim mesmo, foi chorando aos pés de Jesus, lavou ali os seus pés com lágrimas, enxugou com seus cabelos, e ao final do diálogo, Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados. Esse é o consolo que Jesus tem para a sua igreja. Amém? É claro que na nossa vida, no decorrer, no dia a dia, nós vamos ter aflições, nós vamos ter perdas, nós vamos chorar. E o choro, né? Esse choro, todas as nossas aflições que nós passamos, tendo Jesus ao nosso coração, nós encontramos no Espírito Santo um consolo que Ele traz através da sua santa presença. Amém, meus irmãos? Jesus segue falando:
no versículo 5, os humildes. Em outras versões diz mansos, né? Bem-aventurado os humildes, ou bem-aventurado os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Aqui também já é uma coisa que não é normal. Tanto o Império Romano, que estava naquele momento sendo o império dominante, quanto os judeus que venceram grandes batalhas, grandes guerras, eles não venceram guerras com mansidão, com humildade. Na cabeça deles, na cabeça natural das pessoas daquela época, não era através da mansidão, através da humildade que se obtinha terras. Era através da força, era através da luta, da guerra, né? Mas Jesus acabou de falar, olha, bem-aventurado ou felizes é o manso, é o humilde, porque eles herdarão a terra. Aquilo que os poderosos brigam para conquistar na força do seu braço, do seu exército, vocês que são mansos e humildes herdarão, porque são bem-aventurados e ouviram a palavra do Senhor. Aleluia. Muitas pessoas confundem ser manso, né? Manso não é um atributo pessoal, né? Não é ser frouxo também diante das situações da vida. Você é aquela pessoa que não toma atitude. Não é nada disso. Não é um controle emocional externo, não. Ser manso é estar sob o controle de Deus. Jesus, ele é o maior exemplo de mansidão, de ser uma pessoa mansa, de ser uma pessoa humilde. E Jesus, ele tinha todo o poder, ele tinha, ainda quando homem, o poder para fazer coisas extraordinárias. Exemplo disso está ali quando Jesus está prestes a ser levado para a cruz, onde ele está com seus discípulos lá no Getsemane, e Pedro puxa a espada tentando defender Jesus, não vai levar Jesus, e Jesus, com toda a mansidão, porque ele tinha poder para reagir, ele mesmo fala, Pedro, guarda isso aí, Pedro, se eu quisesse, eu pediria agora ao Pai, e ele enviaria legiões de anjos aqui a lutar por mim. Só que a mansidão de Jesus, e a mansidão aqui está aqui nesse versículo de Mateus 5, a palavra aqui é a mesma usada por um animal domesticado, um animal que agora seja forte igual o cavalo. Se ele é domesticado, se ele é tratado, se ele é domado, ele tem o poder sob controle. Nós precisamos dessa mansidão, né? Às vezes nós queremos esbravejar na primeira aflição, na primeira ofensa. Nós temos força para isso, principalmente quando o assunto é homem, né? Homem quer logo brigar, mostrar. Mas mesmo tendo força para reagir, para combater, a mansidão de Jesus falou assim, não, guarda essa espada, Pedro. Guarda essa espada porque eu estou, aleluia, sobre um propósito. E nós estamos também sobre um propósito. Levar a luz para esse mundo e ser sal dessa terra, conforme a conclusão desse próprio texto. Amém, irmãos? Vamos seguir, porque o tempo é curto. Ele diz ainda no versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Irmãos, não tem como querer felicidade sem ter fome e sede de justiça. Fome e sede do que é justo. Fome e sede de que a justiça de Deus prevaleça. Ela vai prevalecer de qualquer jeito, mas essa sede, essa fome tem que estar no seu interior, no meu interior. Você já sentiu? Lembra de um dia que você estava com muita fome, que você estava com sede? É ruim ficar com fome e sede. Por quê? Porque é algo, tanto a comida, quanto a bebida, quanto a água, são coisas que nós precisamos, são coisas legítimas, são coisas boas para a nossa vida. E quando você fica longe disso por muito tempo, você fica com fome, você fica com sede. É um desejo justo, é um desejo legítimo. E ter fome e sede de justiça é quando nós ficamos tristes, quando nós vemos a injustiça prevalecendo em muitos lugares, em muitas situações.
por exemplo, no nosso caso com Deus, né? Nós precisamos ter fome de justiça. Por quê? Porque Deus, Ele abomina o pecado e Ele não passou a mão em mim e em você e nos aceitamos de volta. Deus não é, eu sempre gosto de explicar, não é como um pai que dá um castigo para o filho e logo um pouco tempo depois o filho nem cumpriu nenhum terço do castigo proposto, aquele pai já, não, vem cá, tá tudo bem. Não, Deus, Ele é justo. Deus, Ele deu a sentença, o pecado nos afastou de Deus e Ele não nos recebeu. Ele aplicou a sua justiça. E a justiça de Deus estava na cruz do Calvário em Cristo Jesus, pagando a minha dívida e a sua. Você tem que ter sede de justiça, saber que nós fomos justificados, não porque Deus passou a mão nos nossos pecados, mas Ele derramou a ira que estava sobre nós no seu próprio Filho, e Ele pagou a nossa dívida. Aleluia. Nós precisamos ter sede de justiça, como diz John Stott, né? É legal, moral e social. A legal é essa que eu já falei com relação a Deus, né? A moral de uma conduta que agrada a Deus, que vem do íntimo, de ser justo, de querer a justiça, e uma justiça social que se preocupa com a necessidade do próximo, que fica envergonhado a ver a justiça de um país, a justiça civil sendo comprada, sendo manipulada, causando ao invés da justiça, a injustiça. Aleluia. Talvez hoje seja o nosso maior sentimento, sede de justiça. Talvez você já viu tanta injustiça, talvez você já presenciou tanta injustiça, mas permaneça com essa sede. Tenha sede de justiça, porque a palavra de Deus promete que você vai ser feliz. Sabe por quê? Porque você será farto, porque a justiça de Deus, ela não falha. Amém, irmãos? Seguindo, a palavra de Deus ainda diz, no versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos. Feliz é aquele que tem misericórdia. Oh Jesus, nós temos uma dificuldade de sermos misericordiosos. Sabia disso? Nós temos uma dificuldade de lidar com o erro do outro. Nós somos rápidos a querer o perdão para nós, dos nossos erros, das nossas falhas, mas muitas das vezes nós não colocamos, como é o significado, a profundidade dessa palavra, não colocamos a miséria do pecador ou do outro dentro do nosso coração. Nós não queremos agir com misericórdia com aqueles que às vezes erram contra nós. E acredite, esse é o caminho da felicidade. Felicidade é você estar pronto para perdoar. Olha só, tem gente querendo ser feliz, mas não consegue perdoar o irmão, não consegue perdoar o familiar, não consegue perdoar aquele que lhe ofendeu. Aleluia. É no próprio Sermão da Montanha que Jesus ele fala assim, ó, lá no capítulo 6, versículo... Deixa eu passar a folha aqui. Capítulo 6, versículo 12, no meio da oração, ele fala: Pai, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Nós, escute isso, somos pobres de espírito. Nós já reconhecemos que não temos nada para oferecer a Deus. Então a nossa salvação ela é totalmente vinda de Deus e totalmente graciosa, ou seja, um favor que eu não mereço. O perdão que eu recebi de Deus, a misericórdia que me alcançou, foi tão grande que Ele me salvou. Jesus contou algumas parábolas para explicar sobre o perdão. Uma delas ele fala que havia dois devedores, um que devia ao seu senhor, e esse senhor que representa Deus, uma quantia, não tendo como pagar, foi perdoado. Mas aquele que foi perdoado pelo seu senhor tinha um conservo, que lhe devia mixaria, comparado ao perdão que recebeu.
mas ele não perdoou. Ele fechou o coração, ele cobrou, ele falou assim: eu não vou te perdoar. Diz a parábola que aquele senhor, que representa Deus, sabendo disso, chamou aquele homem de novo e falou assim: vem cá, eu te perdoei e você não perdoou? Aleluia. Irmãos, a promessa de felicidade é para os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Amém, irmãos? Lamentações 3, você conhece, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia do Senhor. E ela se renova a cada manhã. Aleluia. Que a cada manhã a nossa oração, o nosso desejo, a nossa busca pela felicidade seja: Senhor, me ensina a ser misericordioso assim como o Senhor foi comigo. Há felicidade nisso, a felicidade do céu está nisso. Amém, irmãos? Diz ainda no versículo 8 que bem-aventurado, ou seja, feliz, é os puros de coração. Aqui eu estudei essa palavra há algum tempo atrás, refiz o meu esboço olhando outras referências, outros professores, e parece aqui haver uma contradição, porque os puros de coração, a Bíblia fala que não há nenhum puro. Todos nós, todos pecaram, destituídos são da glória de Deus, não há ninguém que faça o bem, não há... Então não está falando aqui de pureza, de santidade. Não, o professor e pastor Luiz Saião, né, ele que também é tradutor da Bíblia nos originais, ele diz que essa palavra puro de coração tem mais no sentido de um coração inteiro, coração pleno. Ou seja, eu sou uma pessoa que busco Deus, eu amo a Deus com um coração pleno, buscando Ele de todo o meu coração. Ou seja, não tem, o próprio Jesus, ele resumiu, né, toda a lei dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que seria esse puro de coração? Seria você buscar Deus com todo o seu coração, com a plenitude do teu coração. Sabe por quê? Porque tem pessoas, e isso eu me coloco, já fui assim, talvez em algum momento ainda seja, que busca a Deus apenas pelo que Deus pode nos dar, pelo bem momentâneo que nós temos aqui, pela proteção que nós buscamos todos os dias, pelas bênçãos, seja financeira, seja física, seja familiar, mas é muito além disso que Deus pode nos dar e nos dá. Nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. Nós temos que entregar o nosso coração por inteiro. Nós temos que ter o nosso coração totalmente voltado para Deus, puro de coração, coração pleno diante de Deus. Amém? É difícil, né? Só com a ajuda do Espírito Santo, né? Nós sabemos que se nós formos interpretar pureza de coração como santificação, amém, nós estamos nesse processo também. O Espírito Santo, ele nos regenera, ele nos coloca em um processo que começou lá no dia da sua conversão, a qual Ele te transformou, Ele te purificou, Ele te chama de santo. E isso não é algo que vai acontecer só lá, isso vai acontecendo, é um processo que vai até o último dia da nossa vida, onde nós teremos o nosso corpo então glorificado. Amém? Glórias ao nome do Senhor. No versículo 9, diz assim, que bem-aventurado, ou seja, feliz, é os pacificadores. Nós já estamos cheios de gente, principalmente no meio político, né, que não promovem a paz. Pessoas em todos os meios, eu citei aqui o político, mas no meio familiar também acontece. Pessoas que ao invés de trazerem palavras que tragam a paz, que às vezes possam resumir ou até mesmo estipar um problema, muitas das vezes nós que somos filhos de Deus, súditos do reino de Deus, quantas vezes nós temos o risco de
falar e fazer coisas que promovem guerra ao invés de paz. Mas, irmãos, quer ser feliz? Você quer ser feliz assim como eu quero? Vamos ser pacificador. A Bíblia diz também que o homem ele não está em paz com Deus. Que aqueles que ainda não se encontrou com Jesus, aquele que ainda não teve a sua vida transformada pela boa nova do Evangelho, não tem paz com Deus. Mas Romanos 5:1 diz que, tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Então, quando eu anuncio o Evangelho, quando você anuncia o Evangelho, você está promovendo a paz entre Deus e os homens. Nós somos chamados a proclamar o Evangelho, né? Nós somos chamados a ser pacificadores. Está na sua boca a mensagem de pacificação, a mensagem de paz, a mensagem do Evangelho, que é a boa nova de salvação. Aleluia. Então, o que é o pacificador? É aquele que promove a paz por meio da proclamação do Evangelho, reconciliando, né? Levando uma mensagem que reconcilia o homem com Deus. Mas também, pacificador é aquele que promove a paz entre os irmãos. Precisamos de paz. E Jesus, ele é o príncipe da paz. Amém? Por último, no versículo 10, diz assim, que bem-aventurado. Aí aqui pega, porque eu já estava me preparando para ser feliz, porque foram conselhos bons, conselhos interessantes que mexem com a nossa vida, que não é tão fácil de seguir, mas só que realmente, pensando bem, traz felicidade. Porque se eu perdoo, eu tenho felicidade. Se eu trago paz, eu tenho felicidade. Se eu choro pelos meus pecados e reconheço que minha salvação vem somente de Deus, ok. Mas olha o que o texto diz. Vocês são felizes, os perseguidos por causa da justiça. Como é que vai ser feliz sendo perseguido? Tem um livro muito conhecido na literatura evangélica, que é o Reino de Ponta Cabeça. Aconselho os irmãos a ler. Porque é isso, o reino de Deus ele é o oposto, né? Diz que o primeiro é o último, né? O último é o primeiro. Diz que os que choram, né, é que é feliz. Diz que os humildes ou aqueles os mansos é o que vai receber a terra que é tão... Então, realmente, o reino dos céus é ao contrário. E aqui prova isso. Irmãos, você é feliz quando, por causa de Jesus, você é perseguido. E não estou aqui fazendo uma alusão ao sofrimento, dizendo que a salvação vem disso, a comunhão, nada disso, mas infelizmente é meio que natural alguém que, ouvindo todos esses conselhos de Jesus, buscando reconciliação com Deus da maneira certa, buscando a felicidade nessa vida, não naquilo que o mundo está oferecendo, mas em palavras como foi falado aqui hoje, de reconciliação, que nos faz ter uma vida em paz com Deus, que nos faz ter uma vida em paz, né, feliz com os nossos irmãos. É comum quem está nessa contramão de tudo isso te perseguir. Perseguiram Jesus. Jesus falou, perseguir os que vieram antes dele também os profetas. E, embora nós vivamos uma certa paz, uma certa liberdade religiosa aqui no Brasil, né, muitos de nossos irmãos hoje estão sendo perseguidos. Aqui no Brasil tem perseguição. Alguns de nossos conceitos de família, alguns de nossos conceitos tão básicos da palavra de Deus, da lei do Senhor, já não podemos proclamar claramente, abertamente, em qualquer lugar, de qualquer forma. Por quê? Porque senão nós poderemos ser processados, ser perseguidos, já há uma perseguição. Mas Jesus fala, fique feliz. No último versículo diz assim, bem-aventurado, versículo 11, serão vocês quando por minha causa. Tem gente que é perseguido e é atribulado, mas não é por causa de Jesus não, é porque o cara procura problema mesmo. Mas se é por causa de Jesus, se é por causa da paz que você promove, da felicidade que está no seu coração, somente pelo fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus, aqui fala, os perseguirem, levando
todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, oremos ao Senhor para que o Senhor nos livre de todo mal, de toda perseguição, mas esteja pronto. Tenha em Deus a suficiência, a mesma que o salmista teve lá em Salmo 23, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, então eu não tenho falta de nada. O Senhor, Ele é o meu pastor, aleluia. A nossa plena felicidade está no nosso pastor, é Jesus, aleluia. Essa felicidade, ela transborda, irmão. Não é só eu sei que o ápice da nossa felicidade é a reconciliação com Deus, a salvação com que Ele nos alcançou, mas Deus é tão grandioso, gracioso, que essa felicidade transborda e ela invade a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho. A presença de um servo de Deus, a presença de um homem, de uma mulher de Deus, que leva consigo a verdadeira felicidade, ela é aparente, ela transborda e ela contagia. Aleluia. Que essa felicidade que você ouviu hoje, que eu ouvi hoje, que nós possamos buscá-la no Senhor e possamos verdadeiramente apresentar ela para o mundo. Numa outra oportunidade poderemos falar aqui sobre a conclusão. Jesus, ele fala tudo isso e ele convida a gente a falar assim: olha, eu chamo vocês para, com essa felicidade verdadeira, serem sal da terra e luz do mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.